Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte de nutrição e digestão. O que é nutrição? É o processo de adquirir nutrientes, né? De conhecer os nutrientes que vão ser digeridos, né? Então, são processos de nutrição e digestão que estão ligados. A gente vai falar um pouquinho do sistema digestório, digestão humana, e que tem um órgão que funciona na digestão, mas que também tem função endócrina, que é o pâncreas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre diabetes, que é uma doença que tem a ver com alguma alteração do pâncreas, né, em relação à função endócrina, que é a questão da produção de hormônio. Então, é importante frisar que a gente falou em questão sobre a obesidade. A obesidade ela ocorre pelo excesso do consumo de nutrientes, ou seja, nosso corpo tem uma quantidade necessária por dia, que se a gente extrapola todos os dias, pode levar a acúmulos de gordura no corpo. E dependendo da quantidade dos excessos de gordura no corpo, pode ser considerada obesidade, que a gente sabe que também tem vários graus. É importante manter uma nutrição adequada, não só pela questão da obesidade. A obesidade não é uma questão estética, é uma questão de saúde, porque a nutrição adequada garante que a gente vai ter o nosso funcionamento do corpo quase que perfeito. E é importante frisar nessa aula que existem pessoas que nascem com intolerâncias, ou seja, elas não digerem alguns alimentos, como por exemplo, intolerância à lactose. Algumas pessoas nascem com deficiência ou ausência de uma enzima chamada lactase, que é o que quebra a lactose. Ou intolerância a glúten, que é uma proteína. A lactose é um açúcar, né? Que sua quebra depende da lactase. E a produção dela diminui a partir de 2 anos. Mas algumas pessoas a diminuição é mais acentuada ou não existe mesmo, a enzima não existe na pessoa. E sintomas normalmente são cólicas, náuseas, flatulências, diarreias. Então parece até uma infecção intestinal, mas não, a pessoa só é intolerante à lactose. Existe também intolerância ao glúten, são as doenças celíacas chamadas, né? O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada, quem gosta de cerveja, cereais como pães, né, a massa, a partir de massa, e vai prejudicar a absorção dos nutrientes ingeridos em conjunto com a lactose, né? Então eles normalmente está associado, eles dão uma prejudicada no funcionamento das células intestinais. Mas nem tudo é um fim do mundo. Existem dietas específicas, alimentos específicos para essas duas pessoas que vão ter intolerância tanto à lactose como à intolerância a glúten. A digestão, os nutrientes eles vão vir da alimentação. Então, uma vez que eu estou almoçando, jantando, estou me alimentando, eu estou ingerindo nutrientes que são moléculas muito grandes. E a digestão vai fazer com que os nutrientes da alimentação, que são grandes, se tornem moléculas menores, que são passíveis de serem absorvidas pelas células intestinais, que é onde ocorre o processo de absorção desses nutrientes. Após a absorção pelas células intestinais, é que elas vão ser distribuídas para as outras células para poder gerar a energia do nosso corpo, né? Então, mas primeiramente elas precisam ser quebradas como? Pela digestão. Alguns animais não fazem a digestão extracelular, como a gente está falando essa aí, fazem uma digestão intracelular, que são os poríferos, as esponjas. E essa digestão intracelular é uma digestão menos especializada e vai ocorrer no interior das células e serve só para as moléculas ficarem bem reduzidas. Já a digestão extracelular, que a maioria dos mamíferos vão estar aí nesse processo, elas correm dentro de cavidades digestórias especializadas e servem para quebrar moléculas de tamanhos bem maiores e que vai depender do grupo também de animais, né? Cada um vai ter um sistema de digestão intracelular mais evoluído ou menos evoluído. As enzimas digestivas elas são importantes porque elas funcionam como aceleradores, elas aceleram ou catalisadores, aceleradores, é a mesma coisa, das reações dos processos digestivos, né? Então elas vão acelerar a quebra das macromoléculas que a gente pega nos nutrientes lá da alimentação, para elas se tornarem o quê? Moléculas menores. E aqui a gente vai ver como é que funciona uma enzima. Ela tem um sítio ativo que encaixa no substrato. Supondo que eu comi uma
o chocolate e ele é o açúcar, e essa enzima vai pegar, vai se encaixar o açúcar, formando um complexo enzima-substrato, que depois vai quebrar essas enzimas e liberar em produtos menores. Então eu quebrei aqui, transformei em produtos menores, e essa enzima fica soltinha, né, na pista, para poder pegar uma outra molécula de açúcar, quebrar e gerar menores, de forma que essas consigam ser absorvidas. Eu dei o exemplo do açúcar, mas assim funciona com as proteínas, funciona com as gorduras, que são os lipídios. Importante ressaltar que funciona no modelo chave-fechadura, ou seja, você tem as fechaduras, né? E aqui os substratos funcionam como chaves, são específicos. Você já viu uma chave abrir uma fechadura diferente? Então, esse encaixe é específico em cada enzima específico de um substrato, de uma molécula que vai ser requebrada. Algumas enzimas importantes: na boca a gente tem a amilase, que quebra o amido. No estômago a gente tem que funciona como, a gente tem o ácido clorídrico. No duodeno a gente tem as amilases pancreáticas e lipases, e no pâncreas a gente tem algumas proteases. A amilase, né, os carboidratos são quebrados em açúcares por enzimas como a amilase, são esses substratos aqui. As proteases, né, são quebrados por enzimas, como são tipos de proteases que a gente tem no corpo: pepsina, tripsina, peptidase, basicamente no intestino, e as lipases, que quebram gordura. Então a amilase quebra açúcar, protease proteína, e lipase quebra gordura. Só para ver que o nosso corpo tem bastante enzima. Sistema digestório: a gente compreende boca, aí alguns livros falam da faringe, que são órgãos de passagem, esôfago, estômago, o fígado, que fica próximo, o pâncreas fica próximo, intestino delgado, e depois vem o intestino grosso, saindo no reto, perto do ônus, onde a gente libera as fezes. O pâncreas fica logo abaixo do estômago, produz enzimas ligado para o intestino delgado. A vesícula biliar é que fica pertinho do fígado, para poder armazenar a bile, que vai levar depois para o intestino também a bile para ajudar na digestão. E o pâncreas está perto do intestino porque ele manda substâncias também. Então notem que fígado, vesícula biliar e pâncreas, eles ficam perto do intestino para mandar substâncias para que ocorra o final da digestão e a absorção dos nutrientes. Então, digestão humana, fazendo o trajeto, começa pela boca, onde a gente tem língua, dentes que vai ajudar na trituração, na parte mecânica. Na língua a gente vai ter enzima que vai começar, veja bem, a digestão dos açúcares. Isso aqui vai virar um bolo alimentar, ou seja, você tem uma comida, vai mastigar, isso formou um bolo que vai ser deglutido por movimentos peristálticos, vai chegar onde? No estômago, estômago aqui, onde vai sofrer algumas ações de acidez e enzimas, quebrando proteína. Vai formar aqui uma substância chamada, se eu não me engano, primeiro a gente tem a formação, calma aí que eu vou lembrar, a gente vai ter a formação do quimo, que é uma substância ácida, que vai chegar no intestino delgado, vai terminar a digestão. O intestino delgado vai terminar a digestão de todos os nutrientes: açúcar, gorduras, proteínas. E o quimo, que era ácido, fica mais básico e vira quilo, né? Depois disso, você tem no final tudo que é absorvido. Tudo que é bom vai ser absorvido, tudo que não presta vai vir para o intestino grosso para fazer o quê? A formação das fezes. Aí você tem a absorção de água aqui, de sais minerais, e a formação das fezes. Então, basicamente é isso: boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, e sai tudo pelo ânus, quando não presta. Órgãos que acompanham: pâncreas e fígado, que ajudam na liberação de substâncias aqui para o intestino delgado digerir a galera toda que ficou faltando. Então, na digestão humana, na boca a gente vai ter digestão mecânica através da trituração, ou seja, quebra dos alimentos, e mastigação, que é a nossa movimentação da boca. E digestão química pelas enzimas, principalmente a amilase, que quebra
o amido e vai gerar como produtos dessa digestão maltose e bolo alimentar. Esse bolo alimentar e a maltose descem, chegam na faringe e no esôfago só por passagem pelos movimentos peristálticos que o trato gastrointestinal tem músculo liso e eles movimentam involuntariamente. Desceu, chegou no estômago, existe um hormônio chamado gastrina, que possui um suco gástrico, porque eu botei errado, e esse suco gástrico ele vai ter ácido clorídrico, que é o HCl, e pepsina, que ajuda na quebra de proteínas. Você vai ter proteínas quebradas, geradas, e o quimo, né, em estruturas menores, que é um conteúdo do bolo alimentar que foi processado, macerado mais um pouquinho e ficou ácido devido ao ácido que a gente tem no estômago. Esse produto mais quebrado e além do qual a maltose já tem a proteína, desce para o intestino delgado, que vai ter ações, vai ganhar secreções junto das secreções dele do fígado, que aí você vai ter bile, que o fígado vai produzir para ajudar a diminuir a gordura e deixar elas mais fáceis de serem digeridas. Tipo assim, eu dou uma mexida na gordura como se fosse detergente. Eles aumentam a superfície de quebra para as outras enzimas poderem quebrar essas moléculas. Molécula de gordura é muito grande. Então, quando você lava a mão e ou lava uma panela com gordura, ajuda a dissolver essas gorduras, o detergente, por exemplo. Além do fígado, o pâncreas produz um suco pancreático, que é uma substância, né, que tem enzimas e bicarbonato de sódio. Esses dois vão mandar para o intestino delgado, que também tem a sua secreção, chamado suco entérico, cheio de enzimas. Ou seja, ele vai ter um boom de enzimas, mais a bile do fígado. Para quê? Para digerir a galera toda que ficou faltando. Proteína, carboidrato, gordura, principalmente a gordura ocorre aqui no intestino delgado. Além dessa quantidade de enzimas que o intestino delgado tem, ele possui microvilosidades intestinais. Ele não tem uma membrana que forma ele retinha, ele tem várias ondas. Por quê? Isso aumenta a superfície de contato dos alimentos e mais facilmente os alimentos vão ser absorvidos. Então, por isso que no intestino delgado é que ocorre essa absorção de geral. Tá, eu tenho essa galera de enzimas e a bile. O que eu tenho como produto no final? Glicose, ácidos graxos e glicerol, que tem a ver com... Glicose tem a ver com açúcar, ácidos graxos e glicerol com gordura, polipeptídeos com proteínas, nucleotídeos com os ácidos nucleicos. Todas essas estruturas aqui são menores e conseguem atravessar as células. Entenderam o paranauê da digestão? Passa até quebrar tudo para chegar nesse estágio para ser absorvido pelas células intestinais, que por terem essas ondinhas ainda facilita ainda mais a absorção dessa galera aqui. Então absorveu, tudo que é bom absorve e vai formar, por exemplo, energia para o nosso corpo, vai deixar a nossa pele mais bonita. Tudo que presta é absorvido, tudo que não presta vai para o intestino grosso, para a formação do bolo fecal ou das fezes. O intestino grosso, esqueci de falar, no intestino delgado, o quimo, que era a substância ácida do estômago, devido ao bicarbonato de sódio que o pâncreas mandou essa substância para o intestino, ele deixa mais básico e aí vira quilo. E esse quilo é uma substância mais fácil de ser absorvido também. Aí, como eu falei, tudo que presta é absorvido no intestino delgado, tudo que não presta é para a formação de gases. Só que o intestino grosso não é só para formar fezes, né? Também, coitado. É porque ele chega no final quando vai ter uma importância. Ele ajuda na absorção de água e nos sais minerais. E uma coisa que ninguém lembra dele. Ele possui bactérias que ajudam na proteção do trato gastrointestinal e na produção de vitamina K, que é bom para a coagulação, e B12, que é para energia, né, do nosso corpo. Então, o intestino grosso não é só para formar fezes. Ele ajuda na absorção de água e sais minerais e ele ajuda na produção de algumas vitaminas, principalmente a K. O pâncreas, eu falei que ele tem duas funções. Exócrina, que é da digestão, eles produzem uma paradinha, que é o suco pancreático, que manda para o intestino. Toma, intestino, esse aqui suquinho para te ajudar no trabalho aí. E ajuda na digestão.
É a parte exócrina dele, porque ele é uma glândula mista. Ele trabalha tanto de forma exócrina, liberando substâncias para outro, ou endócrina para ele mesmo, que aí ele manda para dentro do sangue. Endócrina, que ajuda no controle da glicemia, que é a quantidade de açúcar no sangue. Então, vocês imaginam que qualquer alteração nesse pâncreas, você vai ter uma diabetes, que é uma alteração dessa glicemia. Se eu tenho um aumento de glicose no sangue, é chamado de hiperglicemia. Se eu tenho uma baixa de glicose no sangue, eu tenho uma hipo, ou seja, baixa glicemia. E aí a gente vai ter alterações, algumas coisas que vão gerar isso. Quais são as células relacionadas à parte endócrinas ou de produção de hormônio? As células alfas, que vão produzir o glucagon, e as células beta, que vão produzir a insulina. O glucagon, ele quebra o glicogênio, que é um açúcar grandão que fica armazenado no fígado em glicose. E essa glicose, como ela é pequena, ela é lançada no sangue. Ou seja, o glucagon faz aumentar, né, a glicose no sangue. E a insulina, ela retira a glicose do sangue e manda para o fígado e músculo na forma de glicogênio. Ou seja, ela pega esse monte de glicose, manda para o fígado, vai juntando e forma uma molécula grandona, que é o glicogênio, né, no músculo e no fígado. Então, ela, no sangue, ela diminui a glicose. O glucagon aumenta a glicose e a insulina diminui. Por isso que quem tem problema de diabetes, que tem a ver com a insulina, né, vai ter esse aumento de glicose no sangue. Falando de diabetes, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, a pessoa já nasce com ela. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio corpo levou a isso. E você tem a destruição das células, você pode ter destruição das células beta, que são as que produzem insulina, ou você pode não ter a formação de receptores para a insulina no teu corpo. Então você pode ter esses dois tipos, embora não mencionados. Se desenvolve desde criança ou adolescência, você já descobre que tem essa doença e não é tratada com comprimidos, só com insulina, ou seja, a pessoa é insulino dependente, que é a aplicação de uma injeção que as pessoas vão ter que fazer. Normalmente não são pessoas com grande peso, são pessoas magras, até mesmo normais, né, de corpo, né, não é esbeltas, vamos dizer assim. E existe o tipo 2, que na verdade compreende 90%, que é a diminuição da produção ou a resistência à insulina, que é o que? A insulina não funciona mais, ou seja, a insulina fica inútil. Na maioria se desenvolve após os 35 anos, tendo como associações a outras doenças, obesidade, hipertensão e desregulação também das gorduras no sangue, colesteróis altos, né? Então, normalmente, a tipo 2 tem a ver com a questão da obesidade e da hipertensão arterial. Quando você come em excesso, sua insulina não consegue trabalhar. E aí ela fica cansada. Aí, o que vai acontecer? O corpo fala, tô cansada, tem muita substância para eu jogar fora. Começa a diminuir a produção ou fica resistente a tanta glicose que que acontece? O receptor da insulina começa a não funcionar, porque é muita glicose para ele trabalhar, ou ele fica com preguiça, ou ele fala, não conheço, não quero mais pegar glicose, estou cansado. Então, ele nasce com a insulina, nasce com o receptor, mas ocorre um bloqueio nesse processo. Por quê? Devido à obesidade e hipertensão, que faz com que altere toda essa questão do controle da insulina. Então, basicamente, a aula era sobre questão de nutrição, né, e a digestão. Como eu falei, a alimentação controlada e adequada, porque a gente não tem esses problemas. A pessoa tá fora do peso, que é normal, né, devido ao sedentarismo, principalmente agora na pandemia, não significa que ela seja obesa, não deva ter. A gente não tem que ter preconceito, só vou falar uma coisa que não tem a ver com a aula, porque a obesidade pode ser uma doença decorrente de fatores psíquicos ou genéticos, só que ela precisa ser acompanhada para que a gente não tenha outros problemas em decorrência, por exemplo, a diabetes tipo 2 que pode desenvolver. Então, como eu falei, né, nosso sistema digestório ele trabalha em conjunto, ele é uma sequência, a gente tem todo o trabalho de todos os órgãos que fazem cooperação e à medida que vai descendo no trato digestório, você vai tendo mais coisas que vão sendo quebradas, gerando moléculas cada vez menores, até que a gente chegue no intestino delgado,
onde a gente termina o processo de quebra e começa o processo de absorção de nutrientes. Tudo que presta para o nosso corpo, né, os nutrientes bons são absorvidos, e tudo que não presta sai no intestino grosso em forma de fezes. E o que eu falei, o intestino grosso não é só para formar fezes, é para produção de proteína e para absorver água e sais minerais que também são importantes para o nosso corpo. Então, uma boa semana de aula para